está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Nessa terça-feira, dia 18 de junho de 2019. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Ô, Marcela Bastos, muito bom dia. Ontem nós não lemos aqui para os nossos queridos e amados ouvintes os aniversariantes de domingo e de segunda-feira. A gente vai fazer isso hoje, aquela lista que nós temos, e se eventualmente alguém não deu ontem o nome por algum motivo ou por outro, tanto de domingo quanto de segunda-feira, aniversário do pastor, da pastora, do esposo da pastora, do esposo da pastora, da esposa do pastor, o aniversário da igreja e da cidade, pode ser encaminhado hoje. Pode sim. Olha, bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores, a você que está acompanhando a gente no Face, manda pra gente 968038319, WhatsApp, manda aí que a gente vai orar aqui no final, tá bom? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Tema 01 do nosso programa de hoje, minha gente. Tem gente que não pode ter um pouquinho de poder que logo muda. Você conhece alguém assim? Vai dizer que você não conhece, hein? Pensa que pode mandar e desmandar em quem está sob sua autoridade. Sei que a obediência agrada a Deus, mas como se submeter a alguém que pisa nas pessoas? Questionar uma autoridade seria insubmissão? O que fazer quando percebemos que uma pessoa está sendo transformada pelo poder que ela recebeu? Como enxergar que eu posso estar sendo fascinado pelo poder? Eu quero começar ouvindo a opinião do pastor Renato Vargas. Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93. Que pensa o senhor, pastor? Bom dia, JR, bom dia, debatadores, bom dia, querido ouvinte. Eu entendo que não existe nenhum problema em questionar a autoridade daqueles que ensinam alguma coisa ou daqueles que tentam impor os seus conceitos, suas ideias doutrinárias àqueles que ouvem. Na verdade, hoje a gente vê muita gente que recebe poder, né, e não consegue lidar com ele, e quando vê uma divergência diz o seguinte: olha, não toque no ungido do Senhor, né? E nessa perspectiva, não toque no ungido do Senhor, ele proíbe com que as pessoas divirjam ou de certa forma se oponham àquilo que ele está dizendo ou àquilo que ele ensina, dizendo que se assim alguém fizer, vai receber da parte de Deus algum tipo de maldição. E o problema é que o ensino que se faz em cima disso, essa premissa, é absolutamente antibíblico. Porque o que as escrituras nos ensinam a tocar no ungido do Senhor está tratando efetivamente em atacar a vida ou pelejar contra a vida de alguém e não efetivamente contra as questões doutrinárias. Na verdade, você vai perceber no Novo Testamento que a igreja ela entendia e compreendia que doutrinas elas podiam ser discutidas e elas podiam ser até mesmo questionadas. O problema é que quando as pessoas recebem autoridade e não conseguem lidar com a autoridade, elas querem que a sua vontade prevaleça. E aí usam dessa premissa da autoridade para impor sobre as pessoas aquilo que eu chamo de teologia do medo. E as consequências disso são as piores possíveis. Pastor Samuel Soares, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Pessoas que recebem poder e mudam. Já viu isso acontecer, pastor? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores e a você que nos acompanha pela rádio e também pelo Facebook. Já vi mais de uma vez, JR. Acontece sim, acontece, e diria que acontece com mais frequência do que nós desejaríamos. Há um trecho da palavra que eu gostaria de mencionar no livro do Gênesis, que justamente no começo, lá na criação, que eu diria que seria o plano original, como Deus intentou que fosse. Gênesis 1:26 diz o seguinte: dominará o homem sobre peixes, sobre aves, sobre os animais. Aí no 28 ele vai falar, então, encham e governem a terra. No 29 ele vai falar,
eu lhes dou todas as sementes. Ou seja, Deus está dando domínio e governo ao homem sobre tudo que ele criou, com uma exceção: o outro homem. Ou seja, Adão recebeu a autorização do Senhor para governar e dominar sobre tudo. Animais, pássaros, répteis, vegetação, tudo. Mas não incluiu Eva no pacote. Ou seja, não incluiu um outro ser humano para exercer domínio. E parece que a coisa se perde aí quando a ouvinte coloca aqui mandar e desmandar. Esse mandar e desmandar soa para mim como um abuso, como passar dos limites do respeito, da ética, etc. Então, de fato, isso infelizmente acontece mais do que deveria. Querido pastor Nivaldino Bastos, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Há pessoas que chegam a afirmar que a gente só conhece uma pessoa quando esta pessoa recebe um tipo de poder, porque a pessoa ela não muda, na verdade ela se revela. O que o senhor acha desse assunto, pastor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR. Bom dia. Seu microfone não tá bom, pastorzão. Eu vou pedir para ter uma troca aqui, busca esse do lado de cá, que vem pro lado de cá, que dá maior tranquilidade no nosso ambiente familiar. Bom dia, queridos ouvintes, amados debatedores. Um problema muito sério, JR. As frustrações trazidas da infância, a insegurança, uma série de problemas que nós trazemos e muitas vezes espiritualizamos. Isso vai se revelar quando eu tenho algo que me proteja e que não vão ver as minhas fraquezas, e eu começo a usar esse poder para demonstrar que eu sou alguém, que eu posso alguma coisa. E nós precisamos refletir muito nisso. E nós temos deixado de tratar questões da alma, como nós temos em nossas igrejas pessoas frustradas, pessoas enfrentando os mais diversos problemas, cresceram em um ambiente que diziam para ela que ela não podia nada, que ela é ninguém, e quando ela tem algo na mão, então ela vai demonstrar toda esta fraqueza pelo lado contrário, para que não veja as fraquezas dela. Ela usa esta autoridade ou essa força e às vezes nem percebe isso. Muitos servos de Deus precisam dar uma olhada para o seu interior e ver realmente quem eles são. Então, às vezes, num momento desse, há a oportunidade, né, de nós vermos quem a pessoa é. É possível, então, pelo que eu estou entendendo, e assim eu passo a palavra para a tia Ju, a nossa menina da mesa de hoje, que pessoas com baixa autoestima podem ser agressivas, podem ser violentas apenas para esconder aquilo que eles consideram frágeis em si mesmos, então produzem uma imagem de autoridade, acabam caindo no autoritarismo e pisam nas pessoas, como diz a nossa querida ouvinte. Que pensa a irmã sobre esse assunto? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, queridos, a todos aqui presentes, os debatedores, bom dia a todos os ouvintes. Com certeza, nós encontramos diversas, você falou algo aí que é interessante. Eu não diria que as pessoas mudam. Eu acredito que elas realmente emergem o que tem dentro delas. Elas exteriorizam o que estava no interior delas, né? O que lhes faltava era uma oportunidade para expor o que realmente elas desejam ser. As pessoas autoritárias que gostam de mandar e desmandar, aqui bem colocou o nosso pastor, ela com certeza carrega problemas mal resolvidos. Elas têm dificuldades interiores que são mal resolvidas e elas têm o orgulho de não expor isso. Elas não querem expor essa fraqueza e acaba desaguando em cima daqueles que estão subordinados a ela. Elas querem se impor na sociedade, né? Se mostrar que podem, diminuindo aqueles que estão subordinados a ela, por conta de problemas mal resolvidos. E aquela oportunidade que ela tem, que essa pessoa tem, de dizer que ela pode e que ela é exatamente aquele momento, naquela situação, que ela é posta como autoridade sobre outro. Então nós temos aqui uma marca, que é esta possibilidade que aqui está inserida, da pessoa que se revela, ou na opinião de alguns se transforma. Eu acho que se revela também, estou de acordo com o que os meus colegas
debatedores compartilharam, mas eu queria inserir uma outra coisa, porque essa ideia de que a pessoa muda parece assim meio prática, e de fato ela acontece. Mas também não acontece que quando alguém é promovido, é designado, eleito por um cargo, aqueles que não foram, não ficam com ciúminho, e o ciúminho não diz isso aí, mudou completamente, olha lá, ó, já foi mais humilde, hein? Esse camarada era, e às vezes quem mudou não foi a pessoa. Boa. Quem mudou foi quem não foi, porque se eu tivesse ido, eu teria feito assim. Aí vocês também estudam psicologia, vão ver a projeção e tal. Mas esse outro lado, que eu acho que é importante ser inserido, porque senão nós estamos dizendo que todo mundo que assume o poder de alguma forma mudou. Vocês aqui, deputado estadual, a tia Ju, os 3 pastores, vocês ascenderam, vocês assumiram o cargo. Então, quer dizer, vocês ao assumirem, mudaram. Talvez alguém diga, mudou sim, mudou porque tem menos tempo, mudou porque não dá pra falar com todo mundo mais, mudou, mas mudou, você não me liga mais, você nunca ouviram isso? Você não me liga mais. Existe isso. Não, você não vai, agora você não visita a casa de pobre mais não. Essas coisas que eventualmente os pastores estão aqui, são chamados para pregar em alguma igreja, alguém diz, igreja de pobre você vai, igreja pequena você também vai, então tem aquela coisa que não é o que a pessoa lá que teria mudado, que mudou. Já falamos que é possível. Agora, esse outro lado, da pessoa que está ali dizendo que quem mudou foi o outro, mas na verdade quem queria ter mudado era ela. É muito bem colocado, estou rindo aqui, já tá fora do microfone, porque de fato situações assim, elas naturalmente vão acontecer. Se você pensa no contexto da igreja, da vida ali da igreja, uma pessoa que não tinha responsabilidade com algum departamento ou com algum cargo, ela tinha naturalmente flexibilidade com o tempo, com horários. Então vamos supor que a igreja se reúna 3 vezes por semana, domingo, quarta e sexta. Se ela não tem nenhum compromisso e ela não está tão disponível, ela talvez não faça um esforço para ir. Mas se ela tem um compromisso, naturalmente ela vai ter que romper os pequenos problemas que surgem para estar presente. Então, se você diz assim, poxa, você tinha mais disponibilidade para sair comigo, sim, mas antes eu não era o responsável pelo departamento tal, ou pela secretária tal. Eu não tenho mais esse tempo livre. Então, se isso significa que eu mudei, então, de fato, eu mudei, porque eu não tenho mais todas essas noites livres como eu tinha antes. Então, mudou a vida. A vida mudou. Eu hoje, por exemplo, fazia algumas coisas que hoje eu não consigo mais fazer. Eu não tenho tempo para fazer. Pastel. Né? Pastel faz? Eu faço. Eu não abro mão de ser dona de casa e cozinheira, que eu gosto muito de cozinhar, né? Mas havia coisas que eu fazia com mais frequência. Por exemplo, eu frequentava a academia todos os dias da semana. Hoje eu não consigo. Tem semana que eu não consigo nem aparecer lá, porque meus horários ficaram muito apertados. Então, a vida da pessoa também muda. É claro, a rotina dela. Claro que na primeira parte vocês disseram que a pessoa pode estar mudando. Não tenha dúvida disso. Tem gente que muda o tom de voz. Não é verdade? O cara falava de agora, tudo bem, meus irmãos, estamos nesse momento, a pessoa muda completamente. Então esse é um fato. Agora eu estou puxando um outro lado, porque o ciúme, a inveja, pode produzir uma interpretação do outro que, na verdade, é minha e não do outro. Eu jogo pro outro alguma coisa que é minha. JR, mas essa situação, nesse âmbito que você está colocando, né, dessa ótica, é fácil da gente analisar. Eu, por exemplo, faço todos os dias uma introspectiva de mim mesma. Eu analiso todos os dias em mim o que é que eu fiz que não é legal, que não seria legal para o outro. Eu gosto muito de ter empatia. Mas essa análise de perceber se nós estamos mudando por conta do cargo, da função, ou se é a pessoa lá que está com inveja de mim, eu olho e analiso pela maioria. Se a maioria estiver fazendo o mesmo juízo de valores, o problema está comigo. Se a maioria vê ao contrário e é um ponto, uma pessoa ou duas, então o problema não está comigo. Então é preciso fazer essa análise para que a gente tenha esse parâmetro. É uma coisa que eu costumo fazer. Eu entendo, gente, que o problema Jesus bem disse isso, a questão não é aquilo que entra no homem, mas o que sai do homem. A nossa natureza é absolutamente má e perversa. E o poder
ele serve como potencializador daquilo que nossa natureza efetivamente é. E que só pode ser restrito por uma ação poderosa do Espírito Santo, que age nas nossas vidas, primeiramente no processo, no princípio da regeneração, e depois no processo de transformação e de santificação. Agora, eu entendo que Deus, pela sua graça e soberania, ele promove estruturas que servem, de certa forma, para limitar as nossas ações ou as nossas posições, as nossas estruturas. Uma pessoa que foi inebriada pelo poder, se ela não tiver uma estrutura que a limite, ela vai se transformar numa ditadora, ela vai se transformar em alguém que vai impor seus conceitos, seus valores, sem permitir com que haja qualquer tipo de discussão. Todavia, a gente entende que a própria igreja e em outras esferas de ação, ela serve através de colegiados ou de pessoas que nos questionam, que nos referendam, ou que se colocam como voz de Deus nas nossas próprias circunstâncias e situações, para impor esse limite, porque se não for esse limite, se Deus não agir nas nossas vidas, e até mesmo se não houver a ação da graça comum, a gente pode se tornar pior do que o próprio Hitler. Não existe diferença, né? Nós podemos nos tornar pessoas absurdamente mais. Contudo, né, Deus, ele impõe esses limites através de estruturas, circunstâncias e situações. Agora, a tendência de cada um de nós, né, uns mais e outros menos, quando lida com o poder, é se deixar inebriar de uma perspectiva ou de uma forma que pode levar, caso não haja estruturas limítrofes, a agir de forma absolutamente arbitrária e díspare. Olha, um ponto que é importante para ser avaliado, analisado também, é que o indivíduo pode se considerar visionário, e é muito bom quando a gente encontra uma pessoa visionária. Mas eu tenho a impressão, e aqui eu submeto a vocês, que ninguém é visionário o tempo inteiro. Porque existem momentos da nossa vida em que nós não enxergamos o óbvio. Por isso, é óbvio. Nós não enxergamos. Alguém disse pra gente, olha, isso assim, ninguém pode aqui dizer que Davi não era um camarada visionário, um grande líder. Ninguém pode dizer que Salomão não era um sujeito visionário, um grande líder. Entretanto, ambos erraram diversas, a gente sabe de uma ou outra, diversas vezes, ou seja, às vezes a pessoa, ela se baseia no que dá certo, se baseia na popularidade, que volto a dizer aqui, já disse outras vezes, é uma péssima conselheira. Você acerta uma, acerta duas, acerta três, acha que acerta todas e acaba não mais ouvindo as pessoas. Perfeito. Então, o visionário tá de parabéns, o visionário, ele não é visionário o tempo inteiro. Tem coisas que o visionário não vê, ele não enxerga, embora isso não tire dele a marca de ser uma pessoa visionária. Quantos empreendedores de sucesso faliram? Agora o que mais dá é isso, a gente assistir as palestras, cara, não, eu tinha uma empresa, quebrei, tinha outra, quebrei, então ele pode dar uma palestra para dizer assim, olha, eu errei nisso, 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 nisso e nisso, e quase todos eles dizem que uma das coisas mais difíceis que eles passaram foi exatamente o fato deles não terem ouvido as pessoas quando eles precisaram ouvir. A própria Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria, né? É preciso ter a sensibilidade de ouvir. Eu costumo dizer, JR, nós temos aí diversos cursos maravilhosos de oratória, né? Eu sou professora também, pedagoga, além de estar como deputada estadual, cursos maravilhosos de oratória. Mas a gente não vê curso algum, pelo menos eu ainda não encontrei, para ensinar as pessoas a ouvir. Nós não vemos cursos para ensinar a ouvir, porque falar é fácil, ouvir é que é difícil. E quando se está numa posição de autoridade, o ouvir se torna mais difícil ainda, é o que o pastor colocou. Nós temos um balizador nosso que se chama Espírito Santo. Eu sou evangélica, também sou esposa de pastor, e nós temos esse momento que quem chega pra gente diz, opa, você está passando dos limites. É o Espírito Santo de Deus. Ele, a todo tempo, ele nos chama atenção. E a questão de ser visionário, também nós temos que olhar pela seguinte concepção. Eu olho a vida da seguinte forma, uma roda. Uma roda. Ora, nós estamos em alta, ora nós estamos em baixa.
É uma roda gigante. Hoje, quem está embaixo pode estar em cima. E vice-versa. Eu me lembrei agora, mais foi do Joia Moinho. Achei que você ia falar do Joia Júnior. Joia Júnior. Por que Joia Júnior? A vida é uma roda? Porque ele tinha uma poesia De exatamente. Joia Júnior, a vida é uma roda. Na verdade, era o efeito da gangorra, mas era semelhante. Eu estou em cima hoje, mas posso estar embaixo. O Moinho que é interessante, porque embora parte esteja em cima, parte esteja embaixo, está sempre produzindo. Não Isso importa tudo é onde interessante, esteja. assim, eu concordo com a senhora que o Espírito Santo ele age dentro desse processo de confronto. Todavia, às vezes, muitas pessoas, elas têm o seu coração empedernido pela sua própria soberba, pelo seu próprio orgulho, E aí pela Deus sua não pode própria fazer nada. prepotência. E daí a necessidade de você ter pessoas que vão te dar limite, ou amigos, ou estruturas, até mesmo dentro da igreja, que vão dizer, olha, você está errado, você precisa dar um passo diferente do que você está dando. O problema é que tais pessoas que se acham a última Coca-Cola do deserto, eles rompem com essas barreiras ou com essas proteções e constroem uma estrutura despótica, ditatorial, em que ninguém pode O confrontá-los. orgulho passa a E ser aí entra poderante. naquilo que o JR falou, né? Ele deu certo uma vez, deu certo duas, deu certo três, então ele passa a saber mais do que todo mundo. E isso é um perigo, né? A popularidade é um perigo. Você vê, as redes sociais, elas são muito perigosas nisso, né? Hoje, por exemplo, eu tenho mais de 250 mil seguidores, né? Se eu for dar ouvidos a tudo aquilo que me dizem na internet, eu vou me tornar um monstro, porque as pessoas não me conhecem, elas não sabem dos meus limites, das minhas fraquezas, das minhas debilidades, né? E aí tem gente que às vezes passa a acreditar naquilo que se é dito e que na verdade não se é dito, e deixa de ouvir aquelas pessoas que estão próximas e que são agentes de Deus para pôr limite nessa situação. Pastor Nivaldino, nota 10, conta aí pra gente. Irmãos, olhem só, eu não conheço essa ouvinte que falou isso aqui, não sei qual a situação que ela vive lá, quando ela coloca para nós, né, a questão da pessoa que gosta de mandar, a questão da obediência a Deus, da questionar a autoridade, o pastor já colocou. Agora ela faz uma pergunta aqui: o que podemos fazer quando percebemos que uma pessoa está sendo transformada pelo poder que recebeu? Ela só vai ser pisoteada por essa pessoa se ela quiser. Se Deus a colocou ali, Deus vai dar a ela toda a condição para estar sendo uma bênção na vida desta pessoa, desse líder que está lá, que possivelmente é alguém que não tem nem noção do que é autoridade e acha que é um chefe, que manda, que pisa. Eu vou partir da premissa que ela está não fundamentada numa mentira dela, mas numa verdade mesmo, de que isso esteja acontecendo. Que ela não se deixe pisar pelas pessoas, que ela olhe para dentro dela mesma, que ela veja a importância que ela tem diante de Deus, e esta pessoa há de olhar nela e ver nela alguém que possa ajudá-la. Eu parto da premissa sempre de que quando eu tenho alguém autoritário, o problema dele são suas questões interiores, não é espiritual. Não é espiritual. A pessoa, ela pode ser salva, ela pode ser a habitação do Espírito Santo e, no entanto, ela ter uma série de bloqueios. Tanto que a Bíblia vai dizer que sou eu que tenho que tirar as mágoas, uma série de coisas precisam ser tratadas. E uma outra coisa que nós muitas vezes não aceitamos. Nós entendemos que nos tornamos novas criaturas, que tudo foi resolvido. Não, eu posso continuar menino. A Bíblia diz de que eu posso continuar menino. E nós temos muitos meninos. É a criança dentro da pessoa que domina e não o adulto. Então, isso aí tem trazido uma série de problemas. E quando ela pergunta como enxergar o que eu posso estar sendo fascinado pelo poder, gente, eu acho que nós precisamos de mentores. Eu preciso de ter amigos junto comigo que conheçam as minhas fraquezas, que ele possa chegar para mim e colocar para mim. Se você não tem alguns mentores, algumas pessoas ao seu lado, dificilmente, porque eu não vou ver as minhas fraquezas, é muito difícil para que eu veja os meus erros. Agora, eu preciso buscar no Senhor, aí sim, a condição de ser submisso a Ele mesmo para ouvir alguém falando
para mim. Essa é uma questão séria, nós temos que levar isso com uma certa profundidade, porque o que eu vejo acontecer é espiritualização de coisas que não podem ser espiritualizadas. Muito bem. Se o problema é na alma, se é um problema emocional, tem que tratar com emocional. Opiniões dos nossos queridos ilustres debatedores tratando esse assunto com a franqueza que é habitual aqui entre nós. Eu agradeço muito porque eles trazem não apenas as suas histórias pessoais, mas toda uma trajetória de conhecimento, de aprendizado. Eu estava me lembrando aqui da tentação, das tentações que Jesus sofreu e das dificuldades que ele mesmo teve que enfrentar e respondendo com a palavra de Deus. Lembrei aqui de uma frase que ter poder é perigoso. Aí eu fiz outra, ter o poder de dar o poder é mais perigoso ainda. Então, cuidado com o poder de dar o poder, porque isso é mais perigoso ainda. E para fechar, o poder de fato. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. E agora eu me despeço dos nossos ouvintes que nos acompanharam até agora aqui pelo Facebook da 93 FM. Nós continuamos a nossa transmissão aqui pelo rádio, pelo site, pelo nosso aplicativo, e você pode não apenas assistir aqui no Facebook da 93 FM, mas compartilhar, porque Deus sabe quem precisa receber essa mensagem no dia de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Uma chinesinha de 14 anos acabou na emergência de um hospital depois de ficar entalada com mais de 100 bolinhas de tapioca. A menina teve aquela constipação séria porque ela comeu excessivamente. Na verdade, ela bebeu excessivamente, que é uma bebida, a bebida preferida dela, que é preparada assim, com muitas bolinhas de tapioca, com chocolate, leite e chá. E aí o médico disse que o conservante e outros aditivos no produto acabam tornando mais complicada a digestão. E aí a gente pergunta, qual é o perigo dos excessos na nossa vida? Como é que a gente pode ter equilíbrio em tudo que nos envolve, seja físico, mental e espiritual? E nos lembramos aí de Provérbios 3:21, que diz, meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Muito bem, pastor Samuel, ouvindo inicialmente a sua palavra sobre esse assunto, meu querido irmão. Qual o perigo de cometer excessos e de passar do ponto? Todos. Me parece que o evangelho é muito claro, e a palavra de Deus como um todo é muito claro, dizendo que é possível que se desfrute de tudo aquilo que Deus criou, que faça bem, que não faça mal, que não destrua o corpo, que é o templo do Espírito Santo, mas não é porque alguma coisa faz bem, e pode ser o caso de uma coisa muito boa, como por exemplo uma fruta. Vamos pensar uma fruta, uma laranja, uma água, manga, pastor. é boa, A água faz bem, é saborosa, é gostosa, mas quantas mangas? 37 mangas numa tarde não deve fazer muito bem para nenhum ser humano. Então, é algo absolutamente bom, saudável, gostoso, prazeroso. Deus fez, meu pai, por exemplo, um beijo, pai, se estiver me ouvindo, ama frutas. E ele brinca que enquanto ele come frutas, ele se alegra no Senhor, porque ele se recorda que quem criou aquela fruta foi Deus e criou para que ele comesse, se alimentasse. É um gozo em mais de uma percepção, mas não é para você comer, sei lá, 35 laranjas de uma vez só. Então, mesmo sendo alguma coisa boa, se você passa do ponto, se é excessivo, ele em algum momento ele começa a deixar de ser benéfico e começa agora a fazer mal. A gente fala, voltando aqui no assunto da fruta, a gente fala muito sobre açúcar que tem em comidas, em bebidas, mas na própria natureza já tem ali açúcar e sal. Então, se você passar do ponto, no lugar de te abençoar, vai te fazer mal. É verdade. Completando aqui, JR, eu citei a questão da água, pastor, porque a água é um elemento necessário para nossa vida, né? Os médicos recomendam mais ou menos 2 litros de água por dia. Aí tem pessoas que falam, 2 litros de água vai fazer bem, então vou tomar 5 litros, já vai fazer mal. Vai forçar os rins dela, ela vai ter outros problemas por excesso de um líquido que é necessário e benéfico para nós. Então, todos os excessos, eles são prejudiciais. Mesmo que sejam excessos com algo como o senhor exemplificou, da fruta ou da água, todos os excessos. Assistir televisão é bom? Mas se exceder, vai fazer mal, vai prejudicar.
o cérebro, os olhos, a mente, o corpo, que a pessoa deixa de dormir para ficar assistindo televisão, vira à noite. Então, causa dano, todo desequilíbrio. A matéria aqui, o assunto, é para a gente identificar a importância do equilíbrio na nossa vida, né? É claro, tem gente que gosta de uma coisa, não gosta de outra, enfim, esse é um aspecto. Mas aqui, achar o equilíbrio, para muita gente, é difícil. Porque se a pessoa não sabe o que é equilíbrio, ela acha que ela é equilibrada. Boa. Só que ela está exagerando. Agora, e nem percebe. Pastor Renato. Equilíbrio é muito difícil para todo mundo, penso assim, né? Que se por um lado você tem aqueles que ingerem ou consomem demais, por outro lado você vai ter aqueles que não vão consumir absolutamente nada, né? E não somente nessa perspectiva, na própria vida. A gente vive numa sociedade que instiga o consumo, né? Tudo você precisa consumir, tudo você precisa adquirir. É uma sociedade imediatista. Eu costumo dizer que é uma sociedade fast food. Ela quer que as coisas aconteçam rapidamente, porque nós somos impulsionados pelo hedonismo. O que importa é dar prazer e sentir prazer. O problema é que a gente não consegue esse equilíbrio. É muito difícil. Se fosse fácil, né, a gente teria uma sociedade muito mais equânime, muito mais justa, muito mais equilibrada, sem ser redundante e sendo. Todavia, nós não temos isso. Então, na verdade, eu penso que o Espírito de Deus, ele pode ser um canal ou agente que vai nos ajudar a refletir a respeito, por exemplo, do nosso tempo, como a gente usa o nosso tempo, como a gente usa aquilo que a gente faz, ou as nossas atividades, mas também os nossos extremos, não somente de consumir demais, mas às vezes consumir de menos. Correto. Então você vai ver gente hoje que vive uma vida anoréxica, né? Porque ela se deixa levar por essa perspectiva do culto ao corpo, em alguns casos, ou até mesmo focada em sua própria autoestima, que introjeta nela uma perspectiva absolutamente desequilibrada. Então eu penso, e aí é uma perspectiva de cosmovisão cristã, de que as escrituras nos trazem referência ou modelo ou perspectiva para todas as áreas das nossas vidas e que a gente precisa fazer dela lâmpada para os nossos pés. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai colocar, né, a necessidade de estar buscando esta vontade de Deus, que é boa, que é agradável, e logo em seguida ele fala: ninguém procure saber mais do que convém saber. E nessa corrida, nós vamos precisar nos conscientizar que estamos correndo demais. Eu estava lendo um livro falando, né, sobre a questão da síndrome da mente acelerada, do pensamento acelerado. Eu creio que eu levo uma vantagem, JR, sobre todos que estão aqui, porque eu já estou chegando aos 70 anos. Você está muito novo. Certo? Então, você vai chegando a uma idade e que você parece que começa a refletir um pouco mais, para um pouco mais e tal, e vai fazendo um estudo do seu passado e vendo a necessidade de buscar o equilíbrio. Amém. Eu creio que quando você acorda, peraí, eu estou correndo demais. Eu preciso desacelerar um pouco. Desacelerar. Sim, senhor. Quando você se conscientizar disso, aí você vai começar a lembrar que você tem que investir mais tempo com Deus. Quais são as prioridades da vida? Então eu preciso de pelo menos umas 4 horas por dia para estar lendo a Bíblia, para estar orando, para estar me preparando, e porque tem cada vez mais gente fazendo perguntas e tal. Então, quando ele pergunta aqui como ter esse equilíbrio, o que isso vai vir de nós, primeiro vai partir da minha necessidade de ter equilíbrio, de parar. Dar uma parada, eu creio que isso aí é muito importante para cada um de nós. E os jovens que estão me ouvindo aí, dê uma paradinha e você vai chegar aos 69 aí mais tranquilo, o senhor tá muito bem mais bem. equilibrado, E tá bom? O senhor tem uma marca, pastor, que aqui pelo rádio, isso para nós é fácil, nós estamos aqui dentro do estúdio, mas o ouvinte, ele imagina, porque o locutor em geral ele tem que falar sorrindo. Conforme o programa que a gente faz, a gente chega e diz: bom dia, tô sorrindo, boa tarde, não é? Você tem que rir. O pastor Nivaldino é desse tipo, ele fala sorrindo. Se o homem vai fazer 150 anos tranquilo, sem nenhum estresse, com a graça de Deus. 11:47 no Rio. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Hassan Fakhan, acho que fala assim o sobrenome dele.
É um refugiado sírio que chegou na Holanda em 2016 e conseguiu uma permissão de residência permanente lá. Para aprender um novo idioma, ele transformou o quartinho que ele mora lá em um dicionário gigante. Como é que ele fez? Ele cobriu as paredes e o teto com palavras em holandês. E quando o Hassan fala e não lembra de uma palavra, o que ele faz? Ele procura nesse dicionário gigante, em que as paredes acabaram se transformando, olha, aponta e pronuncia essa palavra. Ele trabalha voluntariamente aí em um asilo e tem o sonho de, em breve, começar em um trabalho remunerado. Na entrevista ele disse que ele trabalha nesse asilo não apenas para ajudar, e também ele aproveita para treinar, né, o holandês dele. E aí a gente pergunta, esforço e decisão caminham lado a lado na busca dos nossos objetivos? E qual é o segredo para decidir bem? O pastor Renato, começando ouvindo o senhor, na questão que envolve até a persistência dele no aprendizado, o crescimento dele, no objetivo, essa história, parece filme, né? A gente escuta assim a matéria, dá a impressão daqueles filmes que tem aquela música lenta, que sobe, que o final vai ser bonito, vai ser positivo e tudo, mas é uma realidade, esse rapaz existe, é de carne e osso, não é uma história, é verdade. Olha, eu entendo que, eu costumo dizer que algumas coisas você tem que decidir, né? Não basta você decidir, você tem que decidir que você vai atingir o objetivo e aquilo que você anseia. Um idioma realmente não é fácil, né? Eu lembro que há pouco tempo eu fui estudar fora do Brasil e com muita dificuldade em relação ao idioma. Eu estava no Canadá e eu precisava me dedicar muito na língua, né? E eu olhava para algumas pessoas que fluíam no idioma com a facilidade enorme. Eu falei, eu tinha duas opções. Ou, né, eu deixava a vida me levar, a vida leva eu, né? Pagodizava a vida, como se costuma dizer por aí, ou enfrentava aquela situação de frente. Claro que o caso dele é muito mais complexo e muito mais difícil de ser vivenciado, até porque o holandês é uma língua muito complicada, né? Mas o que chama a atenção, né? O que nos mostra, né? É a persistência. Então eu acho que persistência, decisão e esforço caminham de braços dados concomitantemente. E, claro, diante das dificuldades, o que não pode acontecer, em hipótese alguma, é desânimo e nem tampouco a vontade de desistir, ainda que ela apareça. É verdade, pastor. E aqui eu complemento o JR e os demais debatedores aqui, os pastores. A decisão, e não só a decisão e o esforço caminham junto, como o foco. A pessoa tem que entender o objetivo, onde ela quer chegar. E ela precisa focar nisso. E a gente não consegue focar em nada sem que coloque esforço naquilo, né? Então, ele sabe onde ele quer chegar. Ele sabe onde ele precisa chegar. E que para chegar ele vai precisar ter um foco e um esforço necessário. A gente sabe que quando nós temos um horizonte, um objetivo, a gente precisa traçar as linhas e os focos que a gente precisa ter para aquele objetivo, né? Ele aqui, com o olhar pedagógico, eu vejo, ele criou a estratégia pedagógica dele para aprender. Foi a maneira que ele encontrou, que cada um tem a sua forma de aprender, a sua maneira específica de aprender, mas ele está decidido, tem um foco, um objetivo, e ele sabe que para isso vai exercer um esforço da parte dele. E isso é importantíssimo para todos aqueles que desejam alcançar qualquer objetivo. Me parece que a grande crise nesse caminho, nesse processo, e eu já passei por algo semelhante, eu não era um refugiado, mas assim como o pastor Renato também estava morando fora e queria aprender o idioma. Me parece que a grande crise é justamente o meio do caminho. Quando eu já tracei meu plano, eu já tive a coragem, a decisão de pegar a rescisão do meu antigo emprego e comprar passagem e arrumar um endereço, escolher o país e ir. E fui. Pronto, agora eu vou aprender o idioma. E quando você chega lá, no caso dele aqui na Holanda, você descobre que não é tão fácil assim. Então me parece que a grande crise é no meio do projeto. Você não desmorecer. Você persiste, você vai passar uma semana, vai passar um mês e você percebe que teu ouvido ainda não abriu. No caso aqui do idioma. Você deseja muito o idioma, mas o idioma parece que não está entrando. Então o que você faz? Você junta tudo e volta para o teu país? É um caminho, foi o pastor falou aqui. Deixa a vida levar e fica só numa viagem. Então, permanecer acreditando
que não vai ser na primeira semana, não vai ser no primeiro mês, mas permanecer acreditando que há capacidade dentro de você para vencer aquele obstáculo e conseguir. Eu li uma frase do Ariano Suassuna essa semana, Grande fantástica, fantástica. Ele dizia o seguinte: o sonho é que leva a gente para frente. Se a gente for seguir a razão, fica aquietado, acomodado. É verdade. Uau, lindo, me lembrou. E é verdade, né? É verdade. Às vezes é o sonho, né? De o você, desejo você decide, se você for seguir, não, eu não vou aprender, é mais difícil do que eu pensei. Gabriela Cravo e Canela, nasci assim, vou viver assim, morrer assim, e acabou. ninguém que sonha, pastor, a vida não é fácil, a vida não nos traz nada, e o próprio Senhor Jesus, ele disse, né, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. Em tudo nós vamos encontrar as dificuldades, né? Então é preciso ter a certeza e não desanimar. Gente, trabalhando aí com jovens durante bom tempo, né? Quero só dizer para a juventude que está com a gente aí, decidir é decidir. Chega de geração mimimi, de que eu não vou poder, que eu não vou conseguir. Chega do nem trabalha, nem estuda. E é hora realmente de tomar aí a sua decisão, partir para o alvo, e lembrando que o segredo para decidir é Jesus. Olhe para Jesus e para a sua palavra e vai nortear todos os seus caminhos. E um detalhe, olhe para você, como Deus fez você, o que é que Ele te realiza? Deixemos de pensar apenas em conseguir algo pelas questões externas, mas para viver a vida que Jesus diz. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela estava vendo uma novela, era uma sala de espera. E eu perguntei, quem que é aquele camarada ali? Não, aquele camarada é marido fulano, ciclano, com todas aquelas tramas da novela inteiras. E muita gente, mistura pra cá, mistura de lá, mistura pra cá, mistura de lá. E eu, ao final, disse, olha, me diga uma coisa, qual o nome da mãe de Moisés? E a pessoa olhou para mim e falou, pegou pesado, hein, pastor? Falei, não, você sabe tanto sobre aquele assunto ali que eu queria saber se você conhecia sobre outro assunto. Daí, eu concluí duas coisas. A primeira é que nós temos que ensinar melhor as histórias bíblicas. Nós precisamos contar melhor essas histórias bíblicas. A gente tem que assumir que existe para muitos de nós um discurso, e discurso ele é apreendido por alguns e não é apreendido por outros. E a nossa missão é pregar o evangelho para todos, ou a sua maioria, o máximo possível. A outra coisa é que, se esforçar, você vai aprender. Boa. Então aquela pessoa diz assim, olha, eu não estudo a Bíblia porque eu não entendo nada. Não entende porque não estuda. Se estudasse, entenderia. Não, eu não estudo a Bíblia porque tem palavras difíceis. Palavras difíceis a gente aprende. A gente não sabia falar nenhuma palavra. Boa. Se nós aprendemos a falar alguma palavra, é porque nós temos condições de aprender. Eu até leio, eu até entendo, mas eu não consigo, sabe, avançar nisso. Me dá uma preguiça, me dá um sono. A gente luta contra o sono, lutando contra o sono, não nos entregando ao sono. Porque se você tiver sono, se entregar, você dorme. Por isso que tem gente que dorme e deita, e não deita e dorme. Mas se você lutar contra o sono, você produzirá em você mesmo uma resistência a esse sono e dirá, é possível enfrentar tudo isso para aprender um pouco mais. Eu estou imaginando aqui vários irmãos na fé pensando o seguinte, olha, eu não sei quem é mãe do Moisés, agora eu vou montar aqui uma árvore genealógica e vou escrever isso aqui à mão e vou pendurar no meu guarda-roupa. Se alguém me perguntar, eu direi. Ou tantas outras coisas, como por exemplo, a lista dos 10 mandamentos, a oração do Pai Nosso, conforme está escrito na Bíblia, ou a lista das obras da carne, fruto do Espírito, a lista dos dons, não só a lista, porque nós estamos no clima aqui dessa lista, de coisas que você pode aprender, que você não tem domínio sobre esse assunto, mas não tem domínio porque não se esforçou o suficiente para isso. Deus nos deu inteligência. Também não estou querendo encorajar a decoreba não, viu? Tem gente que sabe tudo de cor e não sabe absolutamente nada de explicar, não consegue entender. É como aquele aluno que aprendeu toda a tabela periódica, de ponta a ponta, só não podia cumprimentar ninguém. Se no momento que ele cumprimentasse uma pessoa, ele esquecia tudo, apagava toda essa história. Tá aí para nossa reflexão.
Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Ô Marcela Bastos, aniversariantes de ontem e de domingo, por favor. Vamos começar com domingo. Domingo foi aniversário do pastor Ricardo Pinheiro, da Assembleia de Deus em Areal, lá em Itaboraí. Já ontem foi aniversário do pastor Josué Batista, da Igreja Pentecostal Casa de Deus, Ministério Boas Novas. Também do pastor Bruno Monteiro, do Ministério Unção do Crescimento em Maricá. Do pastor José Carlos Pedro, da Igreja Batista Central em Coelho Neto. Ontem também foi aniversário do pastor Ricardo Oliveira Pena, da Igreja Evangélica Abapai, Ministério Momento com Deus, e do pastor Sérgio Maurício Feitosa, da Igreja Batista Betesda. Ontem também foi aniversário da missionária Meire Silva, esposa do pastor Alex Silva, da Assembleia de Deus Tempo de Conquista em Deodoro. E hoje, chegamos a hoje, aniversário do pastor Celso Matos, do Ministério Internacional Dignus Est, deve ser isso. Dignus Est. Porque veio um T junto, isso aí, lá em Rio das Ostras. Pastor Jairo Cunha, da Assembleia de Deus em São Gonçalo. Pastor Ailton Souza de Oliveira, da Assembleia de Deus Ministério Primogênito em Santíssimo. E pastor Marco Aurélio, da Igreja Batista em Nova Iguaçu. Maravilha. Então, parabéns a todos os queridos aí que hoje completam mais ano de vida, agradecendo aqui as igrejas pelo carinho com as suas ovelhas, com todo mundo que tem participado com a gente. A nossa gratidão a Deus por esse time, né, Marcela? Time bom, né, Marcela? Exatamente. Beijo, povo de Deus. Parabéns para os pastores e suas ovelhas. Maravilha. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no nosso debate 93 de hoje. Muito obrigado a você, querido pastor Samuel. Um forte abraço, meu irmão. Muito obrigado mais uma vez, JR. É sempre muito bom estar aqui, rever os amigos, os irmãos e ter esse tempo maravilhoso com você que nos ouve. Desejo a você uma terça-feira abençoada. Que o Senhor te abençoe. Um forte abraço. Deputada estadual Tia Ju, obrigado, um abraço, Tia Ju. Eu que agradeço, JR. Foi um prazer estar aqui com os debatedores, os pastores, aprendendo mais, cada vez mais. E eu queria aproveitar a oportunidade de fazer um convite. Amanhã nós estaremos fazendo e realizando às 18 horas ali na Alerj, no Palácio Tiradentes, o aniversário de 108 anos da Assembleia de Deus. Por que pensamos nisso? A Assembleia de Deus é um marco na história do Evangelho no nosso país. E eu, enquanto evangélica, me vi na obrigação de estar comemorando, rememorando e relembrando essa data tão importante. Estaremos oferecendo um título de mérito à Assembleia de Deus. Vai ser uma festa linda, maravilhosa, que glorificará o nome do nosso Senhor Jesus. Vocês todos, ouvintes, pastores, são os nossos convidados. Você também, JR. Muito obrigado, Tia Jô. Muito obrigado, pastor Renato Vargens, pela presença aqui também no nosso debate 93 de hoje. Mais um dos seus livros. São quantos livros, pastor? 25 livros escritos. 25 livros. Cada hora eu fico mais impressionado. E este aqui que o senhor me trouxe, Venha o Teu Reino, Fazei Tudo para a Glória de Deus, é o volume 2. Tem o volume 1. Obrigado, pastor. Deus abençoe sempre. Amém. Um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar de verdades relacionadas ao reino de Deus com irmãos queridos pela rádio. Que o Senhor possa abençoar a todos em nome de Jesus. Maravilha. Pastor Nivaldino, homem do sorriso. Pastor, obrigado, querido. E estou aqui, uniformizado com o uniforme dos embaixadores do rei. Embaixador do rei. Nós estamos recebendo no Rio de Janeiro 13 delegações dos mais diversos estados em uma grande Olimpíada que estará acontecendo quinta, sexta e sábado ali no Complexo Olímpico em Deodoro. Todos são convidados a participarem lá junto conosco. Qual a idade do pessoal? De 9 a 17 anos. 9 a 17 anos. Nossos meninos. Que maravilha. Parabéns, pastor. Será parabéns. um prazer ter o nosso povo lá e muito bom estar aqui com vocês. Alegria nossa, pastorzão. Sou uma benção. Sou uma benção. 12 horas e 1 minuto, nós vamos orar agora, agradecendo a Deus pela vida dos nossos queridos pastores mencionados anteriormente, igrejas, enfim, as esposas. É sempre um privilégio nosso quando nós podemos orar por esses temas e esses assuntos também, mas eu quero me pronunciar aqui para os nossos queridos e amados ouvintes, antes do pastor Samuel orar. Nós discutimos ontem longamente esse episódio muito triste que envolveu o assassinato do pastor Anderson do Carmo. Trouxemos aqui as palavras dos nossos queridos debatedores. Houve uma série de manifestações aqui na própria rádio e dos nossos ouvintes através das nossas mídias. E hoje nós temos aqui duas funções específicas que eu gostaria de trazer essa palavra. A primeira é da polícia. Quem faz o trabalho de investigação é a polícia.
E eu, com certeza, espero, assim como todos os demais, que o trabalho da polícia seja um trabalho sério e seja um trabalho justo, como se espera de alguém que vai investigar um assunto, vai investigar um tema, e eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer. Uma investigação, um trabalho sério e um trabalho justo. E quanto a nós aqui é você e eu, né? Nós somos nós aqui, você e eu. Nós devemos, na minha opinião, ouvinte, nós devemos orar, nós devemos falar o suficiente e nós não devemos nos precipitar. São 3 coisinhas que estão aqui na nossa mão. Eu não posso investigar, talvez você também não possa investigar. Esse é um trabalho específico, técnico, científico da polícia. Mas orar, falar o suficiente e não nos precipitar, isso pode ser feito por cada um de nós. E falar, às vezes, também é escrever o suficiente. Esses cuidados são muito, muito importantes numa hora como essa, e nós vamos continuar trabalhando, buscando a direção e a condução de Deus para todos esses assuntos e esses aspectos importantes. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado aqui na 93 FM. Nós vamos orar juntos agora e vamos fazer aquilo que pode ser feito por nós. Aliás, não só pode, como deve. Nós estamos orando todos os dias pelo consolo aos corações enlutados e também pela cura aos enfermos, cura de Deus para aqueles que estão enfermos. Vamos continuar a orar e a clamar em nome de Jesus. Pai querido, Pai de amor, nós glorificamos o Teu nome mais uma vez nesse dia. Nós nos alegramos, Senhor, porque sabemos que a Tua boa mão foi quem nos conduziu até esse instante e nós somos agradecidos. Pai, nesse momento eu quero, juntamente com os meus irmãos, unidos em tantas partes dessa cidade, desse país, orar e interceder, agradecendo ao Senhor por cada vida que completou mais um aniversário. Em especial agora, pastor Ricardo Pinheiro, pastor Josué Batista, pastor Bruno Monteiro, pastor José Carlos Pedro, pastor Ricardo Oliveira, pastor Sérgio Maurício, missionária Meire Silva, pastor Celso Matos, pastor Jairo Cunha, pastor Ailton Souza de Oliveira, pastor Marco Aurélio, dentre tantos outros que hoje ou nesses dias completaram mais um ano, recebendo do Senhor a dádiva de viver mais um tempo. Pai, que essa dádiva do Senhor represente gozo, alegria, bênção e oportunidades para glorificarem o Teu nome e viverem para a glória do Senhor. Pai, eu te peço a Tua bênção sobre cada ouvinte, cada família representada que nos ouve agora, que é alcançado pelas transmissões dessa rádio, que haja ali a Tua bênção, que haja a Tua provisão, que haja o Teu cuidado, que haja proteção, Senhor, que haja renovo. Eu te peço por aqueles que nos ouvem agora e necessitam de cura, necessitam de libertação, Senhor, que haja ação poderosa do Espírito Santo, trazendo todo o bem do Senhor, trazendo virtude, trazendo renovo, trazendo alívio, trazendo conforto e consolo àqueles que choram nesse instante pela perda de um ente de sua família, um membro querido. Pai, que o Espírito Santo possa trazer a paz que excede o entendimento, que faz calar todas as ponderações da mente, Senhor, e que eles sejam guardados pelo Senhor, para em tudo reconhecerem o Senhor em seus caminhos e glorificarem o nome do Senhor. Que haja, Senhor, gozo no coração e alívio da Tua parte. Abençoa, Senhor, e guarda o Teu povo nesse tempo. É assim que nós oramos agradecidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.